Então, pastor Leandro, você tem um trabalho que ele é muito interessante porque ele desafia limites da identidade cristã, enquanto uma identidade ética, por assim dizer, né? Tem um ethos cristão, que é ligado a uma tradição que necessariamente coloca de lado, de acordo com a carta aos Efésios, a questão LGBTQ+. Como que você consegue lidar com essas duas coisas? Porque é muito interessante isso, né? Ver alguém que é cristão que diz assim, não, não, eu vou acolher uma minoria. Como que é isso? Muito obrigado primeiramente pelo convite de estar aqui com vocês. Eu me sinto honrado. Então, a questão é que quando a gente olha uma Bíblia, né, que para a gente é sagrada, que tem mais de 3.020 versículos, e aí a gente acha nela 5 versículos que são usados para condenar a homossexualidade, e quando nós olhamos esses 5 textos e nós fazemos uma hermenêutica profunda, né, entendendo a cultura, o contexto, entendendo por que foi escrito, como foi escrito, nós descobrimos que nem esses 5 versículos são condenatórios para a comunidade LGBTQIA+. Então, eu já começo esse podcast dizendo: a Bíblia, em hipótese alguma, condena a homoafetividade. Jesus nunca falou sobre os LGBT. E a gente sabe, isso é história, que o Império Romano, a homossexualidade era comum, rolava. Mas rolava pra E na caramba. época de Jesus, a homossexualidade estava presente ali, o Império Romano governava a Claro, claro, Palestina. sem dúvida alguma. E também era um período onde existia muita influência dos gregos, né? Dos filósofos, né? Dos pensadores. Paulo foi influenciado muito. Então, a cultura grega também, a homoafetividade era algo comum. Então, provavelmente, com certeza, a época de Jesus existia muitos homoafetivos e você não vai ver uma palavra de Jesus condenando a homoafetividade. Não, mas aí você falou no começo assim, homossexualismo. E agora você está falando homoafetividade. Qual a diferença entre os dois? Não existe homossexualismo, né? Porque a gente entende que o termo ismo, né, se refere a doenças, etc. Né? Mas a gente fala homoafetividade, que é um termo correto, né? E pode falar comunidade LGBT, não tem problema algum. Mas o que te inspirou a ir trabalhar com eles? Porque normalmente é tabu no cristianismo isso. Qualquer denominação é tabu isso aí. Não, eu não vou chegar ali, porque primeiro, se eu vou trabalhar, o cara vai achar que eu sou homoafetivo. Ou que eu tenho alguma questão que está escondida aqui dentro de mim. Eu não vou chegar perto desse pessoal, não. E por quê? Porque é uma questão identitária, eu vou me misturar com eles e todo mundo fica me colocando no mesmo barco. Então eu vou receber problemas sociais, como a exclusão social igual, vão falar se esse cara é estranho, né? Parece aquela fonte do pecado. Se tocar em mim, vai transmitir o pecado dele para mim, entendeu? Como é que você lidou com isso? É que assim, eu sou homoafetivo, eu não tenho problema, a igreja sabe. A questão é que quando você olha todo o cristianismo, né? Mas não demorou um tempo para você se declarar homoafetivo? Sempre foi? Não, sempre fui. Desde criança você falou assim, não, eu sou, já era. Não, mas você falava isso pros outros? Não, a gente não se assumia, né? Então. Eu nasci numa igreja muito conservadora, as Assembleias de Deus, que é uma igreja muito tradicional, conservadora, né? E sempre tive esse sentimento, mas sempre tinha o tabu da questão, será que... mas a Bíblia diz, eu sempre ouvia nos púlpitos das nossas igrejas que era algo abominável, que Deus odiava, que Deus queria vomitar. Eu ouvia muito preconceito, muitas palavras. E eu, por ter nascido dentro dessa cultura, eu acreditava até nisso. Só que chega um tempo da nossa vida que nós fazemos tudo aquilo que a igreja coloca para a gente fazer. Vamos fazer jejum, vamos fazer oração, vamos subir monte, descer monte, vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos fazer tudo. E tudo aquilo que a igreja coloca como meio de libertação não acontece. E você não vai encontrar nenhum ex-gay. Aqueles que falam que é ex-gay é só uma questão de tempo
né, a gente vai ver que não, né, eu acho complicado. Isso, Gays, porque hoje tem os ex-gays, né, aquele que era gay, agora, aí depois falou que não era mais, depois voltou a ser. Estranho. Mas assim, o que me chamou mais atenção é que assim, eu sempre fui apaixonado por Jesus. E eu não acredito, e eu não conseguia colocar, porque eu sempre, desde pequeno, estudei muito, e eu olhava um Jesus diferente daquilo que era pregado no púlpito. Eu vi um Jesus que acolhia todos, um Jesus que sempre estava com os perseguidos, sempre que era contra o sistema, contra a religião, e em cima do púlpito eu vi um Jesus que matava, fulminava, mandava para o inferno, que odiava. Então isso entrou muito conflito. E o que me chamou mais atenção foi que muitas pessoas, colegas que eram homoafetivos, acabaram tirando a vida. Porque acharam que iria para o inferno e tentaram de todas as formas deixar a homossexualidade. Só que essa questão religiosa, a gente sabe que a religião ela tem uma influência muito grande na mente da pessoa, e pessoas que chegaram um momento que, por acreditar que iria para o inferno e a homossexualidade de um lado, a religião de outro, chegou um momento que tiraram a sua própria vida. Tem amigos que tiraram a vida por causa da questão da sexualidade. Tem amigos que entraram em depressão profunda porque quando se assumiram, os pais, por serem religiosos, acabaram expulsando de casa. Eu vi atrocidades. E aí entrava uma coisa contraditória. A gente se ouve no púlpito sobre amor, sobre perdão, só que isso não acontecia na prática. Entendeu? Você só é aceito no meu ciclo se você estiver dentro da minha regra. Se você estiver do jeito que eu quero, você é aceito. Fora isso, você é condenado. E a gente vê isso, o que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil, né? A gente vê o fascismo dentro da igreja evangélica no Brasil. A gente vê que muitas igrejas hoje, que somente essas televisivas, não tem mais nada de cristianismo. É uma empresa que com suas propostas, mas não tem mais nada de evangelho. E eu cresci dentro desse contexto de julgamentos, né? Mas, como eu já sou um pouco, né, já tenho uma certa idade, na minha época não existia igrejas que nós chamamos igrejas inclusivas ou igrejas afirmativas, né? E eu lembro quando eu tinha uns 19, 20 anos, e eu, por causa da minha sexualidade, então eu decidi sair da igreja. Mas sair da igreja, mas sempre me questionando, porque eu amava Jesus. Eu sentia um Jesus dentro de mim que era diferente daquilo que era pregado nos púlpitos das igrejas, né? Até eu achar uma revista, era uma revista evangélica na época, que colocou na sua capa "Pastor Gay?" interrogação. E meteram pau. Uhum. E aí eu achei interessante, mas como pastor gay... aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei... Naquela época a gente não tinha muitas informações que nós chamamos de teologia inclusiva, né? Tinha mais... Nos Estados Unidos já era comum, já tinha grandes igrejas. Hoje nós temos no Brasil igrejas tradicionais que já se tornaram afirmativas, né? Por exemplo, nós temos a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é a igreja da Inglaterra. Hoje ela já tem... essa abertura, a Metodista está tendo essa abertura, a Batista da Água Branca está tendo essa abertura, a Igreja Bethesda, que era uma igreja tradicional. Então, hoje nós temos, mas naquela época não tinha. Então, eu tive que ir nos sites, pegar textos, né? A gente não tinha muito acesso à internet, pegava textos dos Estados Unidos e tentava, por algum meio, traduzir para poder entender, até que chegou os primeiros pastores com a teologia inclusiva no Brasil. Mas o interessante é que naquela época parecia alguma coisa assim, porque eu sou, então eu vou tentar me encaixar, tentar fazer a Bíblia achar que a homossexualidade é permitida. Homoafetividade ou homoafetividade? Homossexualidade ou homoafetividade. Não, mas se é afetivo, a questão da mudança, ela é mais de escolha, né? Agora, o pessoal usava o termo homossexualismo para tentar colocar como uma coisa mais fixa, tratável mediante tratamentos malucos, como por exemplo, da choque, etc. Isso, coisa louca. Isso. Então, mas a questão como você me colocou, da história dos seus amigos, eles tentaram mudar, não conseguem mudar.
Aí eles acabam entrando num viés de desespero consigo mesmo. Isso. Até o momento que uma não aceitação de ser tão grande que eles tiram a sua própria vida. Meu Deus, que coisa horrorosa. Mas então... Mas isso é uma coisa comum nos dias de hoje. Perfeito. Nos dias de hoje, nós vemos muitos jovens tirando tirando a vida por questões religiosas e que conflitantes com a homossexualidade, por os seus pais. Mas você passou pela barreira. Sim. Porque você foi criado dentro de uma igreja de Assembleia de Deus. Isso. Consequentemente, dentro dessa cultura, Sim. falar de homofetividade é tabu. Não pode. Não se falava. Mas você foi passando por barreiras que não é comum. Sim. Porque normalmente a pessoa não se aceita. E quando ela não se aceita, ela se torna violenta em relação ao outro. Sim. Eu acho, né, que essa violência pública em relação ao homoafetivo, nas suas diversas manifestações, me parece que a pessoa que é violenta em relação a outra pessoa, ela, na verdade, é uma não aceitação dela. Por que ela se importa tanto, assim, a ponto de querer bater em alguém? Qual que é o problema? Não tem? Ah, não, porque eu quero proteger meus filhos. Proteger do quê? Do que você está falando? Tá por enquanto tá entrando na sua casa? Não tá. Qual é o problema aí? Me parece que ele não se aceita, ele tem a mútua determinação em relação ao outro, e ele quer se matar, ele não tem coragem, porque ele não, sabe, a loucura é tão grande, vou matar o outro então. E aí ele tem coragem de matar o outro. Sim. E na verdade ele está matando ele mesmo no processo. Ele mesmo. Vai perdendo totalmente a condição humana dele, vai indo embora, não tem mais condição empática, vai se transformando num demônio. Isso. Mas você não passou por isso. Você foi e falou assim, não, eu sou homoafetivo e eu vou assumir. Como é que foi isso? Não foi tão fácil assim. Mas voltando à pergunta, o que você estava falando agora, a gente... muitas pessoas que são homofóbicos declarado, aquele que odeia, aquele que sempre tem algo escondido dentro dele. Eu acho isso também. Alguma coisa tá errada. Isso. Porque não é... Tipo assim, eu vou odiar uma pessoa porque ela gosta de outra pessoa que não vai fazer mal nenhum. O que tem a ver com isso? Então, essa é a questão. Nós recebemos na nossa igreja, no telefone, muitos pastores de igrejas tradicionais que são casados, têm filhos, mas que estão num momento assim que não aguenta mais segurar a sua sexualidade. Que está entrando em conflito, estão apavorados, estão pensando em desistir de tudo, porque foram criados, né, e se casaram, porque acreditava que se casando a orientação sexual iria mudar, etc., mas que viram que isso não vai mudar. Né? Eu lembro muito bem que quando eu estava numa igreja e tinha um pastor que era ex-travesti, e um dia eu cheguei nele e falei assim, eu pensei, ele deve ter o segredo, né? Porque ele é ex-travesti, né? E uma vez eu fui conversar com ele, eu falei, olha, eu, né, me assumi e tal, e ele falou assim, olha, eu falei, o que faz para ser curado? Ele falou assim, Deus nunca vai te curar. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, porque Deus te criou assim. Pois é, ele é perfeito. Isso, ele é perfeito na sua criação. Então, a gente, graças a Deus, eu fui diferente de muitos que acabaram tirando a vida. Eu fui querer ir atrás, ver, porque eu não. Ainda que eu não entendi os textos, mas eu comecei a ir atrás, porque eu falei assim, não é possível esse Jesus que a gente vê que os judeus odiavam os samaritanos, e ele vai lá, tem com uma mulher, um judeu não podia nem estar sós com uma mulher, primeiro ele quebra o tabu do machismo, estava ali com uma mulher conversando, está ali com uma samaritana, e aí ele vai lá com todo o amor, acolhe ela, e tantas outras pessoas que Jesus vai lá, acolhe, e esse Jesus é o mesmo que está sendo pregado nessas igrejas. E aí entra a questão da Bíblia. E aí, quando você começa a estudar, você vê, porque para a gente, a chave hermenêutica de toda a Bíblia é Jesus. Você só interpreta toda a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, olhando para Jesus. Jesus é a nossa chave hermenêutica. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que não há um ato condenatório de Jesus referente à homossexualidade, homoafetividade. Você não vê. E aí, quando você olha, por exemplo, o texto de Levítico, homem não se deitará com homem como se fosse mulher, isso é abominação ao Senhor. Mas é quando você olha
todo o contexto, você vê lá um conjunto de regras, onde fala que não pode comer camarão, que isso é abominação ao Senhor, que não pode comer carne de porco, que isso é abominação ao Senhor. Se tiver uma terra, onde tiver uma pequena terra, se tiver plantado, um exemplo, coentro e salsinha, aquilo ali é abominação ao Senhor, não pode ter dois tipos de... Então você vê um monte de conjunto que ninguém segue. Todo mundo entende que isso não é pecado. Hoje todo mundo come camarão, come carne de porco. Lá um conjunto de regras de Levítico também você não pode usar dois tipos de tecido no corpo, porque isso é abominação ao Senhor. E por que ninguém segue essas regras? Mas quando diz homem não se deitará como se fosse mulher, isso é abominação ao Senhor. Não, isso Deus odeia. E aí, quando você olha, você vê que aquilo ali era uma regra para sacerdotes, que não tinha nada a ver para o povo. A Bíblia, ainda que eu acredito no sola escritura, somente a escritura, mas a Bíblia não pode ser lida literalmente. Porque se você lê a Bíblia literalmente, você vai levar a sua filha que caiu em adultério na entrada da cidade e vai apedrejar ela até a morte. Se você for olhar a Bíblia literalmente, você vai... fazer atrocidades, e é por isso que a Bíblia durante anos foi usado para perseguir, para matar. Grandes guerras foram a partir, né, de uma interpretação literal da Bíblia. Usaram a Bíblia para fermentar a escravidão. Grandes pastores, existe um teólogo bem famoso no meio cristão, que é Jonathan Edwards. Ele tinha escravos. Então, ou seja, como que um cara que é um grande teólogo, até referência para os calvinistas, hoje ele tinha escravos. Então, ou seja, a Bíblia foi usada de uma forma errônea até para testificar que você poderia ter escravos. Então, quando a gente lê textos literal, a gente vai fazer as piores coisas. Até se você pegar um texto do budista, não entendo muito, mas se você pegar um louco e dá um texto budista que ele não sabe interpretar, ele vai fazer atrocidades com aquilo. Não, mas o que mais tem? Também tem, né? O que mais tem? Também tem. Então, assim, grandes guerras. A gente vê esse fundamentalismo, esse fascismo entrando agora, principalmente nas últimas, né, eleições, usando a Bíblia, usando textos para condenar pessoas de outras religiões, principalmente de matriz africana, demonizando, para condenar a comunidade LGBT, para condenar... Então, você vê que esse fundamentalismo que se diz apoiar na Bíblia Sagrada, muito deles porque usa... claro, a gente sabe que é mais política, mas vamos entender que não é só política, porque usam textos literais para fomentar as suas ideias. E isso aconteceu na história. A gente vê grandes guerras, né, acontecendo. E uma delas é agora, né, Israel. Porque acredita que aquela terra é prometida, porque tem toda aquela concepção e faz atrocidades, como foi falado. Por acreditar que quando todo mundo estiver lá na terra, todos os judeus estiverem lá em Jerusalém, aí então virá o Messias. Por isso que eles estão fazendo essas atrocidades que a gente está vendo. Então, usar textos literais, isso pode causar coisas horríveis, e como causou em toda a humanidade. Então, é a mesma coisa. Lá atrás, usava textos textos bíblicos, para dizer que o negro não tinha alma. Você acredita que ainda hoje, nos Estados Unidos, existe igrejas para brancos e igreja para negros? A Ku Klux Klan, que é um grupo cristão racista, existe até hoje. E o atual presidente dos Estados Unidos falou que eles eram cara legais. Mas aqui no Brasil nós também temos grupos católicos que acreditam que você não deveria batizar negros porque eles deveriam permanecer na condição de animais escravos. Entende? Índios também. Sim. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, sim, que absurdo. Sim, a gente não pode citar quem são, né? Mas a gente sabe. Então, assim, a Bíblia foi usada para dizer que negros não tinham almas. Meu querido,
na época da escravidão já existia igreja, eu não vou falar nem da igreja católica, porque eu não, né, não é a minha igreja, mas já existia igreja protestantes no Brasil. Calvinismo. Estava aqui o calvinismo, o luteranismo, o presbiterianismo, o metodismo. Sim, e você não vê. Batistas, e você não vê nenhuma dessas igrejas, se tem, é muito raro, se levantando contra essas questões. Porque eles, principalmente essas igrejas protestantes veio da Europa, né? E também acreditavam nisso, que negros não tinham alma. Então, por muito tempo, os negros foram excluídos da sociedade, visto como animal, por pegar textos que não tem nada a ver para poder colocar. Mas John Wesley no metodismo, ele foi contra isso aí. Sim, um dos poucos da época lá que falou, não, isso está errado. Pouco. Mas ficou voz isolada, mais ou menos. Sim. A gente vê, por exemplo, na ditadura, uma coisa do nosso país, a ditadura militar, a maioria das igrejas apoiaram a ditadura militar, salvo Dom Paulo Evaristo, né? Que era o arcebispo de São Paulo, que lutou contra a ditadura. Tem um pastor presbiteriano, eu só não vou falar o nome porque eu não lembro dele agora, que junto com Dom Paulo Evaristo lutou contra a ditadura militar, mas a ditadura militar... Aí a gente tem pastor Ernesto Nini, que um grande teólogo, pastor de uma grande igreja batista, que apoiou a ditadura militar. Então, assim, apoiou... E quando você apoia a ditadura militar, você não apoia só aquilo que você acredita, você apoia o contexto todo. Então, você estava apoiando as mortes. E hoje a gente sabe o que causou a ditadura militar no Brasil. Por usar textos fora de contexto. Então, a Bíblia foi usada para dizer que negros não tinham alma. Depois que viram que isso era um absurdo, começaram a usar a Bíblia para condenar, dizendo que mulher era só uma empregada, que mulher não tinha vez, que mulher tinha que ficar calada na igreja, por pegar textos isolados do apóstolo Paulo para dizer que a mulher tinha que ficar isolada, que a mulher não podia falar na igreja, que a mulher isso, que o homem sobressaía, e começou esse negócio. Então, por muito tempo, a igreja não tinha nem o sacerdócio feminino, nem existia. Mas você não acha que a questão do governo militar, ou ditadura militar, dados períodos que foram realmente assim coisas alucinadas, né, que aconteceram aqui em nome do combate ao comunismo? Sim. Né? Que é fantasia. Não foi muito, não foi muito porque tinha-se muito medo dessa cultura que foi criada. Se você falar que o outro é comunista, baixa ali o camburão e você vai ser levado, entende? Então o pastor começa a ficar com medo e fala assim, se eu combato isso aí, o que eu vou fazer? Entende? E eu acho que a cultura protestante não é uma cultura de mártires. A Igreja Católica Romana tem uma cultura de mártires. Se você sustentar a fé e tal... Agora, a cultura protestante não é bem assim. Nós temos, por exemplo, como é a sua vertente um pouco calvinista, que é predestinação. Então, você estaria predestinado a morrer pelo governo militar? Como que você encara isso, pastor? Como é que você fica dentro de um problema desse aí? Voltando só um pouquinho do comunismo, eu acho que tudo você vai implantando uma cultura de medo nas pessoas. Exato, é igual a homofobia, é uma cultura que você está criando. Você vai colocando. E eu lembro que eu participei de várias convenções de pastores, quando era de igreja tradicional, que vinha pastores de países comunistas e falava, olha, o comunismo, que realmente a gente sabe que acontecia, a Rússia matou muitos, a gente sabe que tem. Então, eles traziam essa cultura, olha, os países, tem até um livro, Cortina de Ferro, que contrabandeava bíblias dentro da Rússia, né? E que se criou essa cultura no Brasil, no meio da igreja protestante, que o comunismo, né, matava cristãos, que o comunismo ia acabar com a igreja, que o comunismo relativizava tudo, né? E se criou isso. Né? Então, por isso que a ditadura militar teve força no meio protestante, porque eles acreditavam que, ao lado da ditadura militar, estaria lutando contra o comunismo, o fechamento das igrejas. É claro que hoje a gente tem tanta informação que a gente vê que não é bem assim, né? O comunismo, né? Enfim, né? Então não é bem assim. Sobre a predestinação, nós acreditamos que Deus ele é soberano, que tipo assim ele
Ele sabe de todas as coisas. Então, por exemplo, ele sabe o que vai acontecer. Então, nós acreditamos que a história da humanidade já foi escrita. Aí você vai, né, quando eu falo isso, todo mundo já pergunta. Mas isso é Agostinho 3, a terceira fase de Agostinho, isso, né? Da predestinação. Isso. Claro, tem coisas que a gente não tem explicação. Coisas que eu posso ficar aqui, eu posso até... Claro, não vai dar para analisar. Lógico, não vai dar. Porque então você está falando que algumas atrocidades tá. Agora, o porquê, desculpa, cara, eu nunca vou saber explicar isso para você. Desculpa, eu vou ser bem sincero. É uma coisa que a gente não sabe explicar. Mas nós acreditamos que Deus, a história já foi escrita, né? Então, nós só fazemos parte dessa história que foi escrita. Deus, ele determinou todas as coisas pela sua soberania. Uma coisa para você entender sobre essa predestinação Deus vai lá e cria o Jardim do Éden. Deus vai lá e coloca um fruto proibido. Deus vai lá e cria Adão e Eva. Deus prepara o cenário, coloca um fruto lá, dizendo que não poderia comer, só que Deus sabe o futuro. Deus já sabia que eles iriam comer. E se Deus já sabia que eles iriam comer, por que Deus colocou eles no Jardim do Éden? Por que Deus criou o cenário todo? Se que nós acreditamos que, né, o pecado da humanidade veio através de Adão e Eva, é a corrente maior, mas por que Deus fez tudo isso? Para trazer Jesus. É a mesma coisa de eu falar para você assim, a mesma coisa de eu falar, você tem filho? Você tem filho? Não. Por exemplo, vamos dizer, você tem filho. Tá. E aí, você sabe que naquela sala tem fio descascado e você vai falar para o seu filho, você vai ficar nessa sala, mas não rela nesse monte de fio descascado, senão você vai levar choque e vai morrer. E você sabe que criança não adianta. Ele vai lá e vai colocar a mão e vai levar choque e vai morrer. Só que você sabe disso e você vai permitir? Só que Deus permitiu. Que Deus criou o cenário, colocou Adão e Eva lá e se já sabia que eles iriam pecar. A gente não tem uma explicação lógica, mas aquilo que eu mais acredito a gente só entende quem realmente Deus e principalmente os atributos de Deus através da queda. Por exemplo, a gente só sabe que nós seguimos a um Deus misericordioso, por quê? Porque a gente só precisa de misericórdia depois que o pecado entrou na humanidade. A gente só sabe que Ele é amor, porque a gente sabe que no meio de todas essas coisas, Ele continua nos amando, meio das dificuldades, de todas as... Porque no Jardim do Éden dá a entender que tudo seria perfeito, não existia pecado e tal. Então, a gente só conheceria verdadeiramente quem é Deus através do pecado. O pecado entrando no mundo, a gente descobriria e sentiria os os maiores atributos de Deus, que Ele é misericordioso, que Ele é amor, que Ele é benigno, que Ele nos ama incondicionalmente. Então, isso é uma forma do que a gente entende. Mas a gente também não tem explicação para tudo, né? O porquê que Deus permite certas coisas, o porquê, né, já que Ele predestinou todas as coisas. A gente não vai ter essa explicação e, quem sabe, um dia, né, no céu a gente possa ter essa explicação, mas tem coisas que a gente, por mais que eu fique aqui, por mais que Agostinho tentou explicar, por mais que os teólogos calvinistas tentam explicar, não adianta, não tem uma explicação. Não existe uma explicação. E isso vai ficar um ponto de interrogação até o fim. Então, essa questão, né, que você tocou agora, me parece que é uma questão fundamental, que é do casamento. Você falou que você tem filhos? Sim. Tanto no lado budista, e aí nesse lado nós temos a Sua Santidade Dalai Lama. Sim. E aí perguntaram uma vez, essa é uma nota de rodapé. Sim. Perguntaram para ele, mas por que você usa o nome Sua Santidade? E aí ele falou, porque no budismo não tem o conceito de santidade. E aí eles falaram, é uma questão política, porque o Papa tem o nome de Sua Santidade. Isso. E aí perguntaram para a gente, como que a gente fala uma nomeação política que tem a ver com o Dalai Lama? Não tem, porque não tem santidade. A Sua Excelência não dá. Sua Eminência, a Eminência se pressupõe o sistema. Então eles chegaram na conclusão, vamos colocar Sua Santidade, e ficou. Aliás, quem ajudou a fazer esse epíteto aí foi o Papa João Paulo II, que falou, falam para ele que a Sua Santidade resolve essa parada, entendeu? Isso. Agora, voltando ao assunto, você tem a família. A família centralizada dentro de uma ideia, pelo menos dentro da Bíblia,
de um sistema rural, onde você precisa ter filhos para eles trabalharem a terra. O sistema budista vem de um sistema agrário também. E também lá precisa ter filho para trabalhar a terra, para defender a cidade, para defender o reino, etc. E aí entra uma grande importância para você ter filhos, como é na cultura grega também, Sim. ter filhos. Mas exclui-se, então, a questão homoafetiva? Me parece que a Bíblia traz a ideia da exclusão da homoafetividade em função de ter mais filhos. O budismo também tem essa questão de ter mais filhos. Mas aí vem as fases, né, de evolução histórica ou de desenvolvimento histórico, mais do que evolução, né, e a sociedade muda. E aí você tem o ingresso da fase moderna, você tem o Freud, você tem outros que estão falando assim, não, a sexualidade é uma questão de desejo, não é uma questão de procriação. Só que a religião me parece que não observou isso. O budismo, por exemplo, é super conservador. Fala assim, sexo é para ter filhos. Sexo não é para você ficar tendo prazer, entende? Sim. Aí você tem um contramovimento na própria cultura indiana, budista, que fala assim, e o Tantra? Não, o Tantra é o seguinte, tu pode fazer sexo a dar com pau, entendeu? Só que tem que ser com uma função soteriológica. Melhor se for entre homem e mulher, entendeu? Por quê? Porque se errar, tem filho. Só que aí você vai encontrando elementos textuais tântricos que têm um afetivo, e é consorte homem com homem ou mulher com mulher. E aí nesses textos marginais você encontra assim, é melhor porque não tem filho. Por quê? Porque você pode continuar seu caminho espiritual sem ter filho. Sim. Então, quer dizer, você tinha um problema que estava aliado ao filho. Se chegar na modernidade, o que acontece? Método anticoncepcional. Sim. E aí a questão filho começou a ficar meio marginal. Necessariamente a questão homoafetiva retorna para o centro da coisa. E aí você está no limite da coisa, porque você está trabalhando com uma teologia cristã, Sim. que trabalha a questão da predestinação, e aí você chega num limite e fala assim, vamos acolher os LGBTQI+, por quê? Porque eles são tão queridos por Deus como nós. Coisa que católico também está cansado. Você vê que quando ele é católico, romano, ele entra na igreja, 90% dos padres são homoafetivos e ninguém fala nada, entendeu? Por aquela coisa velada, entendeu? Sim. E aí você tem um monte de padre ou liderança religiosa cristã leiga, católica, que a gente sabe que é homoafetivo, mas fica defendendo que não é. Sim. Entendeu? E se importa demais com isso. Sim. Né? Então, assim, eu sou casado com mulher, heteroafetividade. Sim. Eu não estou nem aí com a questão Sim. homoafetiva no sentido de falar, não, vamos excluir as pessoas. Isso é estranho pra mim. Por quê? Porque o problema é... Entendeu? Se eu tivesse meu irmão, meu filho, e daí, cara? O cara que se vê com isso aí. Entende? Mas fica aquele tabu que você tem coragem de enfrentar. Você fala assim, não, Jesus ama vocês. Sim. Nós temos um Deus que é amor. Isso impacta a identidade da pessoa. Mas você é perseguido por isso, não é? Sim. Vamos lá. Só voltando aqui. Alguns textos que falam aqui, né, sobre a procriação. Isso, desculpa. No início, lá em Gênesis. Por quê? Porque qual era a meta de Deus? Que crescesse a humanidade, né? Que a humanidade se expandisse. Principalmente ele falou isso para o povo, que depois se tornou, né, os hebreus, depois os israelitas, né? E essa era a forma de Deus para que a humanidade crescesse. Era através de terem filhos. Daí está tudo bem, tudo bem. Mas você acha que hoje essa palavra de Deus serve para a gente? A gente chegou agora, acho que 8 bilhões... Excesso de gente no mundo. No mundo. Perigoso essa é a primeira questão. Então, assim, o texto de Gênesis era encher e multiplicar encher e multiplicar a terra. Mas não está assim, e depois que multiplicar... Não, tá. Então, assim, eu acho que essa meta a gente já cumpriu, a gente já obedeceu. E se o casamento fosse para ter filhos... Então, todos religiosos deveriam ter, no mínimo, aí 20, 25 filhos, como era antigamente. E a gente não vê isso acontecendo. Tem casais cristãos que não querem nem ter mais filhos, ou tem 1 ou 2. Então, isso aí é uma falácia
né, que não prevalece essa questão, até porque tem métodos anticoncepcionais, que isso dá base para a Igreja Católica dizer, olha, o sexo é para ter filhos, então não toma, não usa camisinha, mas existe milhões de cristãos usando camisinha para não ter filhos. A maior hipocrisia que tem. Então, isso aí para mim é uma hipocrisia. Hipocrisia total. Hipocrisia. Então, é isso que eu falo para você. Por parte das lideranças religiosas que falam, pessoa, não pode, mas fecha E a pessoa fala assim, mas como é que não pode? Sim, lógico, e continua usando. Então você vê que é usar textos literais, só que nem eles, ainda que eles acreditam nessa literalidade do texto, nem eles seguem isso, porque, por exemplo, grandes conservadores, principalmente da política, que defende isso, tem um filho, ou tem 2 filhos. Então você vê que isso é uma falácia. E aí, qual era a outra pergunta que você falou? Então, a outra pergunta é assim, a questão de ter filho hoje, sem dúvida alguma, se aproxima da falácia. Eu concordo com você falou de família, né? A questão é como você lida com as perseguições que são direcionadas para você em função da escolha que você fez de defender uma causa. Você podia ser um cara que fica escondido, entendeu? Underground, metrozão, entendeu? Não quero nem saber de aparecer. Mas você vai na mídia e você fala, tá errado. Então você está cumprindo uma função de profeta, sabendo que seu destino como profeta não é bom. E aí, como é que fica isso? Jesus ele veio dizer uma coisa, eu não vim trazer a paz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Né? Ou seja, não querendo dizer que a gente vai entrar em guerra, mas querendo dizer que a nossa vida vai ser sempre guerreando, lutando, né? Então isso faz parte, né? Os profetas passaram por isso, os apóstolos passaram por isso, os primeiros discípulos de Jesus passaram por isso. Então sempre enfrentando o contraditório. Jesus, quando ele esteve aqui, ele foi uma voz profética totalmente contrária daquilo que o povo estava acostumado a ouvir. Você vê que ele vai contra todas as regras, e ele não vai contra a prostituta, contra pessoas de outras religiões. Ele vai contra aquilo que ele acreditava ser o próprio povo dele. Ele diz que a prostituta precede. Isso, ele vai contra a religião, ele vai contra toda aquela religiosidade que tinha embutido naquela região. Você vê Jesus indo contra os dogmas da religião, enquanto, vamos guardar o sábado, Jesus ia lá e fazia coisas no sábado. Você tem que fazer isso, Jesus ia fazer ao contrário. Então Jesus, ele sempre foi um revolucionário, ele lutou contra tudo aquilo que a religião pregava. A maior prova disso foi quando trouxeram uma mulher pega em adultério e falaram para Jesus, olha, pela lei de Moisés, pela religião, ela tem que ser apedrejada. Só que aquilo ali foi tipo uma armadilha para Jesus, né? Que se Jesus falasse, olha, então apedreja, porque a lei diz... mas também a lei diz que você não pode assassinar, matar ninguém. Então foi querendo fazer uma pegadinha para Jesus. E levaram, e a gente sabe que acontecia apedrejamento por adultério pelas mulheres, não pelos homens. O homem não morre. Homem não morre. Então, Jesus ele vai contra. E aí Jesus ele fala, essa mulher é pecadora, essa mulher pecou. E Jesus, ele conhecia toda a lei. E aí Jesus olha e fala assim, aquele que não tem pecado é simples, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Então Jesus, ele vai contra o sistema, ele vai contra todas aquelas regras, Jesus ele não está encaixado numa liturgia, ele não está encaixado num dogma, ele não está encaixado em uma religião. Jesus, ele transcende por qualquer dogma, qualquer religião, qualquer doutrina, ele está além disso. E a mensagem principal de Jesus é amor. Se você vê em quase todos os discursos de Jesus, amai o próximo como a ti mesmo, ame os seus inimigos. A palavra, enquanto que no Velho Testamento a gente vê, principalmente Davi falando, olha, mate os meus inimigos, falando para Deus, mate os meus inimigos, Jesus vai lá e diz assim, ame os teus inimigos. Jesus, ele vai contra tudo aquilo que a religião tinha pregado. Jesus, ele vai para pregar o amor. E quando Jesus está na terra, ele prega o quê? É chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o céu? Não, é chegado uma nova maneira de viver.
Jesus, ele estava ali para mostrar uma nova maneira de viver. É possível você caminhar com os diferentes, é possível você amar o desconhecido, é possível você criar um ambiente de paz com outras pessoas. Jesus, ele foi totalmente contrário. Por isso que se Jesus voltasse agora, da mesma forma que ele voltou, hoje ele seria fuzilado, ele estaria na cadeira elétrica. Esses religiosos iam dizer, esses pastores iam dizer, não, esse daí é um falso Messias. Por quê? Porque Jesus iria contrário. Se Jesus tivesse... você não vê Jesus indo numa casa de candomblé, não existia, ou casa de outros deuses, quebrando tudo. Você via isso? Não. Existia templos. Foi o mercado. Existia templos de várias religiões, de vários deuses lá. Você nunca vê Jesus indo lá, mas você vê Jesus indo no templo, que era de adoração ao pai dele, e quebra todo o comércio. Pois é. Se Jesus tivesse no mercado dentro do templo. Se Jesus estivesse aqui hoje, sabe onde que ele estaria? No templo de Salomão, na Celso Garcia, destruindo tudo. Pode ser. Porque esse é Jesus. Jesus, ele não é participativo com nada do que criaram. É a mesma coisa de criarem uma imagem totalmente distorcida de Buda. E você olhar lá, você sabe, não, mas isso não tem nada a ver com o Buda. Tem várias isso. E hoje a gente vê essa diversidade de doutrinas, de igrejas, tirando a verdadeira imagem de Jesus Cristo, a verdadeira missão dele. Jesus veio aqui para pregar paz, Jesus veio aqui dizendo, olha, você pode ter um novo jeito de viver. Jesus veio para acolher, Jesus veio para amar, Jesus veio para dar a mão para a gente e caminhar com a gente. Jesus, você não vê, você vê toda vez que Jesus está furioso e bravo, é contra os próprios religiosos, nunca foi contra pecado, contra pessoas. Então, provavelmente, Jesus se encontrou com muitos homossexuais e ele poderia ter escrito, ter falado, olha, homem, olha, como diz lá em Levítico, homem não pode ter relacionamento com homem. Você não vai ver. Você vê Jesus falando de gente que não tinha caráter. Você vê falando de gente que trocava a esposa como trocava de sabonete. Você vê Jesus criticando isso. Você vê Jesus criticando religiosos. Você vê Jesus criticando... Mas você nunca vai ver Jesus criticando a homoafetividade. Então, porque, como diz o Caio Fábio, não estava na pauta de Jesus. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele só disse assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e então eu vou trazer alívio para vocês. Jesus, quem chega para ele, ele acolhe, ele jamais rejeita. A Bíblia vai dizer, Jesus ele vai dizer que aquele que o Pai entregar, de maneira nenhuma ele vai jogar fora. João 3,16, os evangélicos dizem que é o coração da Bíblia, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a forma de filiação é só você crer em Jesus. Jesus não falou, olha, você crê, mas olha, tá aqui um monte de regras. Não, se você crê, Deus amou o mundo de tal maneira e ele entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso, meu querido, que o homoafetivo ele é incluído no reino. Por isso que o homoafetivo ele pode formar uma família. Por isso que o homoafetivo ele pode ser aceito. Por isso que o homoafetivo ele pode ter um sacerdócio. Por isso que o homoafetivo é aceito, porque a Bíblia não condena, Jesus não condena. E a mensagem principal do Evangelho é: venha a mim todos. Todos é plural, todos aqueles que querem Jesus, Jesus está ali pronto para acolher. Diferente da religião instituída hoje, que mais exclui, olha, você é isso, você não pode ser, você não é bem-vindo aqui, você vai para o inferno. Não, essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus todos são bem-vindos no reino. Certo. Agora, nós temos alguns problemas, né? Quando a gente aborda da maneira que você está abordando. Porque a abordagem que você faz é uma abordagem de uma teologia já contemporânea que entra em conflito com instituições da teologia tradicional. Então, é muito interessante, por quê? Porque você olha para instituições da teologia
que se tornaram tradicionais, e você diz, tem elementos aqui que precisam ser mudados mediante a perspectiva que eu tenho de Jesus de Nazaré. Certo? Dentre esses elementos, por exemplo, dizer assim, Jesus estava completamente contra o sistema dele. Mas Jesus fala assim, ninguém pode tirar nem um J, nem uma vírgula da lei. Jesus depois, em outro momento, fala assim, olha, vocês dizem que é córban, mas quem não assistir os seus pais na fase idosa deve ser punido de morte. Jesus tem outros elementos que ele vai justificando também a lei de Moisés, portanto ele está dentro do contexto do judaísmo. Mas aí vocês, não só você, como todos aqueles que estão na vanguarda do movimento teológico hoje, como teologia ecológica, teologia das minorias, como é o seu caso, e outras, eles dizem, nós precisamos fazer uma reforma geral da coisa. E aí vocês entram em choque imediato com pessoas que estudam teologia de uma maneira mais conservadora. Ou seja, conservando as instituições que vocês tendem a querer mudar. Como é que você vai trabalhar essa questão da homoafetividade, por exemplo, dentro de uma corrente teológica que está aliada, na sua macro extensão, aos padres do deserto, a questão do ascetismo, a questão do controle, a questão até de um niilismo em relação à sua própria vontade. Tudo que é da sexualidade é mundano, é terreno, e deve ser abandonado porque é reino dos céus, não reino da terra. O próprio Agostinho diz cidade de Deus e cidade dos homens, e entre elas tem a cidade do capeta. Isso. Né? Por fim, Agostinho é um marco dentro dessa questão da homoafetividade e demais identidades. Por quê? Porque nas suas confissões ele coloca que a parte sexual do ser humano tem que ser abandonada porque é uma corrupção só. Sim. Você é um pastor. Sim. Você está lidando com gente destruída. Isso. Porque esse sistema exclui. Sim. E fala assim, cara, você tem um problema. Você Isso. é um excluído de Deus. Porque se Deus te Isso. fez com essa coisa de homoafetividade, Sim. você é um problemático. Sim. Inclusive, teve alguns amigos meus que são homoafetivos, eles falaram assim, mas você devia ser do nosso time. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você defende a gente. Eu falei, meu filho, eu não estou defendendo só porque estou defendendo. Eu estou defendendo ou porque tem algum desejo em mim embutido. Sim. A questão é outra. Sim. A questão é, eu não consigo abrir o jornal ou ver notícia e ver o ser humano, que é vocês, tomando porrada Sim. por uma coisa tão alienígena quanto a questão afetiva. Eu vou bater em você porque você tem gosto por roupa. Eu vou bater em você porque você gosta de um outro cara que é igual. Qual é a ideia? Então eu sou obrigado a ficar vendo violência e assinando embaixo. Não, todo o meu treinamento cristão diz, reaja. Senão você vai ver Jesus sendo crucificado de novo. Sim. Você vai ser daqueles caras que saem correndo quando Jesus está para ser entregue. Você fala assim, não tem nada a ver com isso de correr. Sim. E meu treinamento budista, que é todo treinamento de filosofia, Sim. diz assim, se existe opressão, se existe sofrimento, que eu vá até lá e retire a pessoa da opressão e do sofrimento. Sim. Os dois estão falando a mesma coisa. Isso. Como é que eu vou olhar um ser humano como eu, que sofre, tem todos os problemas Sim. aqui, mas depois ele tem um problema ali que eu sei lá qual que é. Eu nem acho Sim. que é um problema, entendeu? Sim, eu falo, eu não sei se isso é problema. Claro. Pra mim não é. É a questão de, sei lá, o cara quer, não quer, Sim. eu que vou saber. Eu não, entende? Aí eu olho e falo assim, mas eu tenho que ver um cara desse sendo Sim. linchado? Sim. Linchado? Sim. Tá saindo tá saindo do metrô, toma uma porrada na cabeça com lâmpada, o cara cai. E quando cai, o cara mata ele Sim. na porrada. Eu tenho que ler isso todo dia, ver pessoas sofrendo com isso, não dá. Eu tenho que ter reação. Sim. Por quê? Porque eu não quero ver isso. Agora, você também tem isso, mas você Sim. tem isso em outro nível. Sim. Então, mas assim, a teologia, ela sempre vai ser mudada. Se você pegar a teologia do passado, ela passa por transformação. Eu creio que isso pode acontecer até no budismo. As teologias, elas vão passando por... até porque hoje, com a tecnologia, você descobre que nem tudo aquilo era. Falando em questão cultural, questão arqueológica, a gente vai descobrindo que não é. Por exemplo, hoje, qual é a notícia agora do momento? É que o Papa diz que agora padres assumidamente homossexuais, pessoas homossexuais podem ser padres, desde que não faça sexo. Mas
se você falasse isso uns 10 anos atrás, eu nem vou para muito longe, isso seria absurdo, isso seria a maior heresia da igreja. A gente vê, por exemplo, na Igreja Católica, que a liturgia da missa era totalmente latim, virada de costa, que o público nem tinha muita ação, muitas mulher na igreja ela não tinha acesso ao sacerdócio, e a gente vê a mudança, uma nova visão em todas as áreas, não é só essa área da questão do homoafetivo. Em todas as áreas, a teologia tem passado por transformação. E nós precisamos, como diz o Ed René, nós precisamos atualizar a Bíblia para os tempos que está vindo. A gente não pode pegar um texto de mais de 2.000 anos, ou o Velho Testamento mais de 4, 5 mil anos, né, que foi para aquela época, dentro de uma cultura, e querer colocar para os dias de hoje. Entendeu? Então, a teologia ela precisa sim mudar, ela precisa passar por transformação. Quando a gente diz que o homoafetivo ele é incluído no reino, a gente não está falando sobre promiscuidade, a gente não está falando que agora você pode ter dois... Não, a questão que a gente chama de santidade ainda continua, né? Você pode ter um relacionamento, e a gente sempre fala um relacionamento de amor e fidelidade, tudo, né? Mas a gente não está falando de promiscuidade, o cara pode ter 3 parceiros, pode fazer isso. Não, a gente não está falando disso. Então, a teologia, ela passa por transformação. Por exemplo, eu vou pegar a igreja que eu nasci, a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, quando eu nasci, você não podia assistir televisão, porque era a marca da besta, você não podia entrar, você tinha que estar de paletó e gravata, você podia estar... uma vez eu fui... quase que eu fui excluído porque eu estava de gravata, só não estava de paletó porque estava calor, e quase que eu fui excluído. Então, só que hoje você vê uma Assembleia de Deus totalmente diferente, que tem programa na televisão. Certo. Então, assim, as coisas elas têm que ter uma nova visão, elas precisam ser atualizadas. Eu não digo a mensagem principal do Evangelho, por exemplo, as doutrinas básicas do cristianismo, por exemplo, quando a gente acredita na Trindade, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Eu não estou falando mexer nisso, que são doutrinas básicas, são a coluna do cristianismo, mas eu estou falando dessas questões mais culturais, essas questões que foram impostas numa época totalmente diferente da nossa, e a gente precisa atualizar, porque senão a gente vai viver como os Amishes lá nos Estados Unidos, que não tem nem rede elétrica dentro de casa. Então, precisa, a teologia precisa. E isso tem sido feito. Isso tem sido feito por igrejas históricas, como eu citei, a igreja anglicana, que começou com o sacerdócio feminino, que foi um escândalo para as outras igrejas. Como que pode ter uma mulher sacerdote? A gente teve agora na Igreja Católica a primeira prefeita mulher. Então, isso que eu estou falando. Então, por quê? Porque isso foi revisado. Estamos entendendo que a mulher não é só um capacho do marido, que a mulher não é um ser inferior, que a mulher ela tem a mesma importância que o homem. E isso, com o Vaticano, o Papa Francisco dando essa abertura, claro, tem que ser bem devagarinho, a gente sabe que causaria um tumulto, mas... o Papa Francisco... Não faria nada, esse cara que se fosse para pegar mesmo, estava certo. Não, mas o problema é os religiosos, né? Então, assim, a gente vê isso. Então, assim, por quê? Mudou alguma coisa? Não, foi uma nova atualização. Perceberam que no meio do clero, a maioria eram homossexuais. Então, só vamos, dizer, olha, você pode ter esse sentimento, mas você só não faz sexo. Porque, primeiro que padre não pode fazer sexo nem com homem, nem com mulher. Então ok. Mas isso foi uma nova visão. E por isso que nós temos hoje a Batista da Água Branca com o Ed René, que tem dado aquele, que tem sido um grande profeta, nessa geração, principalmente para a inclusão de pessoas e outros pastores. Então, isso está sendo uma revisão. Como eu disse, a gente não pode pegar um texto de mais de 2.000 anos, 4.000 anos atrás, dentro de uma época
de uma cultura totalmente diferente. Se a gente for, como a gente estava falando aqui dos árabes, se a gente for na cultura árabe, é totalmente diferente do Brasil. Imagina uma cultura de mais de 4.000 anos atrás. E a gente não pode colocar essas questões culturais no dia de hoje e dizer que Deus está mandando fazer isso. Então, a gente precisa, sim, atualizar, a gente precisa ter uma nova visão, né, para muitas coisas. E a tecnologia nos ajuda a isso, a internet nos ajuda a isso. Hoje a gente está descobrindo que muitas coisas não eram como falaram para a gente, né? Mas isso não muda a sacralidade da Bíblia, não muda nada. Só a gente tem que saber, porque a mensagem principal não é um versículo isolado, mas é aquilo que a mensagem quer dizer para você. O que a mensagem quer dizer? É isso que serve para a gente, não um texto isolado. Perfeito. Você sabe que na Igreja Católica você tem uma divisão interna muito interessante, que é assim, o padre diocesano, Sim. que vieram dos apóstolos, eles não têm voto de celibato, você sabe, né? Eles só têm compromisso com a igreja. Olha Portanto, só. se você tiver um padre lá perto da sua paróquia lá, pastor, pega geral assim, Sim. e ele é diocesano, não é um problema, ele não pode ter filhos. Sim. Tá bom? E assim, dentro da espiritualidade cristã é um problema, Sim, mas para a administração da Igreja Católica Romana, não. Sim. Agora, se ele é um padre religioso, tipo franciscano, dominicano, e assim, por exemplo, como eu mesmo, sou um leigo dominicano, né? Sim. Você tem um problema, que eles têm voto de celibato perpétuo. Isso. Você vai perante Deus e fala, eu serei celibatário até o final da minha vida. Quebrou o voto, você tem consequência. Então, assim, essa espiritualidade é uma cesse que eles têm. Sim. Mas é só para institutos religiosos, que não é todos que tem que fazer esses votos também. Mas então, aí você tem que verificar essa questão, tá bom? Aí você pode pegar no pé e falar, tu tinha que ser celibatário, meu filho, eu tô brincando. Imagina ficar fiscalizando a mesma coisa. Isso. Você perpetuaria a maldade. Agora, uma das coisas que nós temos dentro da nossa sociedade e que tem um medo geral, e aí eu precisava que você voltasse para sua experiência pessoal. Sim. É que é possível educar crianças para serem homoafetivos. Em outras palavras, se eu levo meu filho para a escola e a escola diz que está tudo bem, então a criança começa a criar hábito de ser homoafetivo. Ela se torna um homoafetivo. Isso cria um pânico geral, sei lá por quê. Sim. Mas o pessoal conservador tem um pânico gigantesco disso aí. O que você pensa em relação a isso? Você, quando foi que você escolheu ser hétero? Eu não sei. Entendeu? Você entendeu? Então, você nasceu assim. Você nasceu heterossexual. Então, a homoafetividade, a pessoa nasce homoafetiva. Por exemplo, eu tenho 2 filhos frutos de uma adoção homoafetiva. Eles vieram bem pequenininho. Hoje, o meu filho mais velho, eu sou casado há 20 anos, e o meu filho mais velho hoje ele veio bem pequenininho, hoje ele tem 17 anos. E ele é heterossexual, ele tem a namorada dele. Eu tenho um filho que tem 12 anos, que tudo indica que é hétero. E tá tudo bem, porque a gente não fica falando, olha, sobre... né? E ele viu o pai... E não vai olhar para mim e para o meu esposo, vai falar assim, nossa, eu quero ser igual. Não é, isso daí não é uma escolha. Pai, mãe, isso não é uma escolha. A gente tem na nossa igreja muitos casais que têm 20 e poucos anos, que também têm filhos, que os filhos não são. E também, se for, não há problema algum. Isso não é aprendido. Não é aprendido. Não é aprendido. A gente não olha. Você não olhou seus pais, ai, que legal, eles são héteros. Eu acho que eu vou querer ser hétero também. Não existe isso, entendeu? Então, esse medo, eu acho que não é um medo. Sabe o que eu acho? Eu acho que não é nenhuma questão de homofobia. Sabe o que eu acho? Porque esse meio conservador político viu que eles conseguem ter poder, ter essa... controlar o povo com algumas coisas que causa repúdio na sociedade. Então, por exemplo, o aborto, né? Que hoje você... não vou entrar na questão do aborto, né? Mas, por exemplo, o aborto, não sei o quê. Mas muitos desses que falaram do aborto, mas quando teve a sua filha
que engravidou com 14 anos. Mas sai correndo para a clínica. Foi para a clínica fazer. Clínica, então, assim, então segue. Sabe? Eu não estou falando que. Não estou nem falando contra a favor. Eu estou falando assim que quando é uma hipocrisia. Isso. É uma hipocrisia. Então, eles viram que. Se você chegar na mídia e falar que você é contra o aborto, que é contra a comunidade LGBT, falar que eles vão fazer banheiro para todo mundo, que as crianças... O que acontece? O cara vira político na hora, o cara ganha a eleição. A gente vê todos que tiveram esse discurso... O outro presidente que entrou, né? Que a gente já sabe quem é, ele ganhou esse disco. Como que ele ganhou a eleição? Como ele atraiu a comunidade religiosa? Falando mal de gay. Se eu tiver um filho gay, eu dava umas porradas. Falando... E ele teve essa popularidade. Então, eu acho que hoje, esse meio que se diz conservador, eu acho que nem é conservador, porque a gente vê que a vida, a pessoa que não é conservador, trai a mulher, faz um monte de coisa errada, rouba, faz um monte de coisa. Então, não é meio... Eu acho que eles pegaram essa roupagem para poder continuar no poder. E viu que a grande massa dos religiosos gosta de um político que chega a falar: eu sou contra gay, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu vou lutar com isso. Se não tiver um político de Deus lá no poder, vão fechar nossas igrejas. Cadê? Lula está aí, teve 2 mandatos, está no 3º mandato, nenhuma igreja foi fechada. Aliás, ele sancionou o dia do evangélico, o dia da música gospel. Então você vê que eles criam uma coisa de medo e conseguem, pessoas que acabam não estudando, acaba entrando nessa questão. Então isso é muito perigoso. Então eu acredito que esses conservadores, na realidade, eles nem são... A gente vê que eles nem são conservadores. Tem mulher, uns usam até droga, rouba adoidado, faz um monte de coisa aí, mas eles ficam com essa pauta, porque é essa pauta que mantém eles no poder. Então, você está entendendo? Eu não consigo entender alguém que fala que é conservador. E você é um grande líder político, você é um conservador, e você tem vários divórcios na sua carteira. Sim. O que está acontecendo? Entendeu? Sim, presidente... Eu vou falar do meu presidente, não tem problema não. O presidente Lula viveu com a sua esposa até a morte. Depois que ela morreu, casou. Pela lei cristã, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a gente tem aí pessoas que tá no 3º casamento e ainda a gente nem sabe, a gente ainda já desconfia que esse casamento não é fachada. Pois é. Por quê? Então é tudo uma fachada, mas cara... Fala que é conservador, mas cara, ele sabe que isso atrai as pessoas. Eu tive uma vez com um político, né, que ele estava saindo da direita e indo para a esquerda, e ele falou que participou desses encontros de políticos evangélicos, e eles falavam: olha, gente, a gente tem que falar sobre o banheiro unissex, que o Lula vai colocar o banheiro unissex. Eu me lembro. Porque ele sabia que era mentira, mas vamos falar isso, porque se a gente falar isso vai tirar voto dele, as pessoas vão ficar com medo. Eu tenho parente bolsonarista que acreditou nessas bobagens todas. Olha que vai sexualizar as nossas crianças na escola. Sabe, vai fazer isso, vai fazer... Então, e essas reuniões era só para isso. Você tem que jogar fake news. Então, para você ver como esse meio ele é podre. E essas pessoas desse meio conservador, não é um ateu que é conservador. Não é, eu acho que um budista que é conservador. São pessoas que se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Jesus. Então, pois é, você sabe que o Buda histórico, quando a gente pega os Agamas ou os Suttas, o Buda Avança, por exemplo, o Mahavansa, etc., fala que tinha alguns seguidores do Buda que eram homoafetivos. E tinha particularmente um que era super apaixonado pelo Buda. Olha só. Ele era um homoafetivo declarado, conhecido por todos por causa da cultura dele, o nível político, ele consultor de reis na época. Sim. E ele é apaixonado pelo Buda. E ele caminhou junto com o Buda a vida inteira. Entendeu? O Buda fala: não, eu não vou jogar, sabe, não vou excluir, nem nada. Normal. Sim. Você participar de todos os ensinamentos, etc. Nada, entende? Você não tem nenhum elemento de exclusão. Sim. Só que a religião, no momento que ela começa a ficar uma religião imperial, ela começa a ter que adentrar esferas legais. Isso. E aí começa essas paradas estranhas, tipo, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. E aí começa a criar um registro religioso que envolve dentro de si elementos alienígenas à proposição original do fundador. Sim.
elementos estranhos que vão adentrando a partir de Sim, pensadores, comentaristas, etc. E o que me parece que a gente tem hoje é uma politização da religião que é extrapolada para um tipo de se o Estado diz que está correto, então Isso. é a voz de Deus. Isso Sim. chama-se idolatria. Sim, sim, sim. Né? Idolatria. Eu Sim. idolatro o sistema econômico, idolatro Sim. o sistema político e idolatro partidos políticos também. Isso. Minha posição em relação a isso eu não estou muito aí com partido político, é muita bagunça. Sim. Eu acho que aqueles candidatos que falam sobre justiça social e têm coragem de implementar ações de justiça Sim. social que tem a ver com essas instituições que nós temos, que são instituições de grande monta, como o cristianismo, Sim. budismo, islamismo, dentro da questão da justiça social sempre, a gente deve dar apoio. Eu já fiquei um pouco cansado de ficar vendo não só hipocrisia religiosa, mas hipocrisia política. Entendeu? Política. Chega uma hora que você fala assim, não aguento mais. Isso. Né? Eu não sou tão velho, 47 anos não tá tão velho ainda, mas já tô Sim. cansado como se tivesse 200 e poucos anos. Sim. Entendeu? Então eu falei, cara, não aguento mais ver isso. Então vamos ver. Qual agenda tá falando mais de justiça social? Essa daqui. Ok, vou votar nesse. Sim. Ah, mas tem umas coisas aqui estranhas. Se for anti-justiça social, não voto. Sim. Então, por quê? Porque já me desgastou. Já Sim. fiquei um pouco niilista em relação Sim. à esperança política. Mas você não é um cara assim. Pelo que eu tô vendo, você é um cara que fala, não, eu vou continuar encarando 20 anos com casado. Uma relação que passou por fases no nosso país. Sim. 20 anos atrás, Não tinha você estava lascado. Isso, não tinha. Você teve que enfrentar muita coisa, entendeu? Sim. Ainda você adotou criança. Sim. Como é que você passou pela barreira da assistente social, por exemplo? O que aconteceu? Então eu posso falar que Deus usa quem Ele quer. Aham. E a nossa assistência social foi uma pessoa muito usada por Deus. E sabe de que religião ela era? Qual? Budista. Olha que coincidência. Coincidência. Assim, há 20 anos atrás não existiu o casamento homoafetivo. Primeiro começou um contrato, eu esqueci o nome agora, que teve. Depois teve, pelo STF, né, os católicos começaram a fazer o casamento homoafetivo, né? E dentro desse período começou a ter os primeiros casais homoafetivos que adotaram. Hoje, a adoção homoafetiva é uma coisa muito fácil e eu não enfrentei nenhum nível de preconceito. Por quê? Porque os abrigos de crianças estavam abarrotados. E um casal, isso foi a própria assistência social que disse, que um casal heterossexual, ele não está adotando porque ele acordou um dia e falou, ai, gente, eu tô com dó das crianças numa briga, eu vou lá e adotar. Não, foi porque mulheres não puderam ter filhos, né, se frustraram nessa questão, não puderam ter filho, ou o marido ou ela, e a alternativa que ela teve, a opção que ela teve, é entrar na fila de adoção. Então, um casal homoafetivo, um casal heterossexual, ele quer a criancinha perfeita, a bebezinha, que pareça com eles, para que eles, a frustração de não ter filho, e a frustração de não ter, de não poder ter filho, possa ser amparado pela adoção. Então tem que ser a criança perfeitinha, bebezinha, que se pareça, não pode ter nenhuma. Então, por isso que muitas crianças do abrigo cresciam no abrigo e depois entrava na fase de inadotáveis. Por quê? Porque ninguém queria adotar. Quando chegou a adoção homoafetiva, o que acontece? Um homoafetivo, ele quer ser pai ou ele quer ser mãe. Então, ele quer ter um filho por amor, não por uma frustração. Porque um afetivo já sabe que ele não vai poder ter filhos naturais. Claro. Isso é ciência. A gente não tá para brigar com isso. Beleza. Então, o que acontece? Então, quando começou os casais homoafetivos, então, quando chegava na fila de adoção, começou a adotar, não importava a idade, não importava. Eu tenho 2 filhos, e os meus 2 filhos entrou na concepção de que eles eram inadotáveis. Por que eles eram inadotáveis? Porque, primeiro, eles são irmãos, não podem se separar.
Então, se você vai adotar um, você tem que adotar o outro. Eu acho que até 3 irmãos você tem que adotar os 3. Você não pode separar. Acho que mais aí você tem que... Aí tem uma outra coisa que eles fazem lá. Então, primeiro, muitos casais heterossexuais não querem adotar 2 de uma vez. Porque é o que eu falei, ele quer o bebezinho, ele quer ter aquele filho que não pôde ter. Então, irmãos já entra na fila de inadotáveis, porque ninguém quer. Segundo ponto, o meu filho mais velho tinha entre 6 e 7 anos. Então, ninguém quer uma criança de 6, 7 anos. Então, o segundo motivo. O terceiro motivo, que o meu filho mais velho tem um problema, uma deficiência física, né? E quando as pessoas... vai dar trabalho, vou ter custo. Claro. E aí pegou e falou assim, não quero, ninguém quer uma criança... É que nem você vai... Né? Ninguém quer uma criança ainda com esses... É tabu. Tabu. Então, só que um homoafetivo, ele quer ser pai. Então, ele tá lá por amor. Certo. Eu não tô falando que todos os heterossexuais é assim, tá, gente? Só pra gente ficar claro. Mas a maioria dos homens... isso foi a própria assistência falou, é uma afetiva lá por amor. Então, quando vem a criança, temos 2 irmãos, ela quer adotar, ela quer ser pai, ela quer cuidar, ela quer ter a paternidade que ela nunca imaginou que ela iria ter. Então, acaba adotando. Então, quando eu fiquei sabendo dos meus filhos, e aí tem a lista, você coloca lá como você quer as crianças, a cor da pele, e eu e minha esposa, a gente colocou indiferente a cor da pele, a idade a gente colocou até uma certa idade, podia ter, né? E quando apareceu os meus 2 filhos, quando a assistência social falou, ela pegou e falou assim, olha, mas o mais velho tem uma... enfermidade. Aí você já pensa HIV, porque muitas mães drogadas usavam seringa, então a gente tinha muito caso desses, ou câncer, ou deficiência. Mas na hora parece que assim, Deus já ministrou no nosso coração, tipo assim, são esses, e a gente nunca tinha visto. E aí falou, a gente quer. E quando a gente viu os nossos filhos, foi amor à primeira vista. Assim, quando a gente bateu o olho neles, a gente teve a certeza que Deus tinha preparado eles para a gente. E então lá, meu filho fez 17 anos, está namorando com uma menina, o meu outro filho está com 12, é bom frisar, né? 12 anos. Então, assim, o que eu achei assim, é um grande avanço, porque eu conheço casos de pessoas que passaram por algum tipo de preconceito, mas assim, o fórum... Toda essa questão estão muito bem preparados. Então, a juíza foi espetacular, o psicólogo, a assistente social, que era budista, a diretora do abrigo. A gente teve casos de amigos nossos que teve preconceito assim, os cuidadores da casa de abrigo, que era evangélico, fizeram a cabeça da criança, olha, não, 2 pais, né? E aí fizeram a cabeça, e aí, quando chegou na hora de adotar, as crianças falaram, não quero ser adotado por vocês, porque... os funcionários que eram evangélicos acabou dizendo, olha, fizeram a cabeça das crianças. Mas graças a Deus, cara, a gente está muito bem preparado. O Brasil, ainda que tem esse conservadorismo, ainda que tem essa homofobia, mas nessa questão o Brasil está muito bem preparado. E por isso que o número de adoções homoafetivas cresceu assim muito. Só lá na nossa igreja a gente tem muita criança, a maioria são fruto aí de adoção homoafetiva. Olha que beleza. Muito legal, muito legal. Aí vocês vão ouvir Jesus falando para vocês, eu tenho certeza. Eu estive sem família. Sim, e você se tornou minha família. Isso mesmo. Né? Então, isso mesmo. Essa passagem do Evangelho está aplicada a vocês de imediato. Sim. Isso é fantástico. Né? Então, isso é evangelho, né? Que nem a gente fala, né? Eu vi até uma frase, evangelho é um mendigo ajudando outro mendigo a encontrar pão. Né? Então, isso é evangelho. Evangelho não é... Ainda que nós temos os nossos templos religiosos, os nossos locais de culto, só que evangelho vai muito mais além disso. Evangelho é você ver alguém caído, e como eu já estava dizendo, ver alguém caído na rua e não só pegar lá e dar um prato de comida, mas sentar, conversar. Evangelho é interrelacionalidade. Isso. Né? Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia. No dia que ele deixar de ser boa notícia, ele deixa de ser evangelho.
Então, o evangelho é boa notícia. O evangelho é muito interessante, né? Porque, assim, os valores de Jesus é assim, se o cara tentar usar Jesus como se fosse uma espécie de causalidade mágica, ele Sim. não consegue. Por quê? Sim. Imagina se você tivesse pensado assim, no caso seu. Eu vou adotar a criança porque depois eu ganho o céu. Não. Quero ver, aguentar, vai devolver a criança, Sim, entendeu? Que é o que acontece muitas vezes. Sim. Pega, depois não aguenta e devolve. O que é isso? Isso. Né? É igual a gente que pega cachorro também. Pega o cachorro, não gostei do cachorro, devolve e joga na rua. O que é isso? Onde você está indo com isso, sabe? É uma coisa que tem que pensar muitas vezes e parar com essa prática. Sim. Agora, você comentou, né? A assistente social, ela é budista. Né? Sim. O budismo não tem o conceito de Deus. Quer dizer, tem, mas lá no Japão. Que aí pega o Buda Amitabha e transforma em Deus. O contexto do budismo indiano, chinês, é que não existe Deus, não existe uma ordem, então se aproxima da teologia negativa, entende? Sim. Há uma ordem nas coisas, se aproxima da teologia mística também. Sim. E essa ordem implica causa e efeito. Sim. E dentro dessa ordem, você tem dharmas ou experiências ou princípios que se sobrepõem a outros. O princípio da compaixão, sentir o sofrimento do outro, está muito acima da questão da relação sexual. Sim. Inclusive, o mestre Vasubandhu, no século V depois de Cristo, colocava assim, primeiro mente, como experiência, como princípio. Primeiro vem a mente. Depois vem vida. Depois vem sexualidade. Depois vem a consciência. Em outras palavras, quando ele coloca isso lá, a pessoa que fica assim, não se aceitando dentro da sua sexualidade, vai bater contra uma parede inquebrável. Sim. Por quê? Essas experiências têm princípios que ordenam as coisas. A ordem captada é que a sexualidade vem acima da consciência. E a consciência está acima da vontade. Então, nem sempre a vontade consegue superar a própria consciência de si, e que também não consegue superar as questões que são estratificadas como a sexualidade. Então, a pessoa não tem por que ela ficar brigando com ela mesma. Ela convive com aquilo e passa. A transformação ocorre pela interrelacionalidade. Isso. Essa inter-relação que você tem com seus filhos, com o seu esposo, etc., vai transformando você para se transformar uma pessoa mais caridosa, mais aberta. Sim. Agora, ponto final do cristianismo é que assim, você tem um julgamento. Sim. Que depois na teologia da escatologia a gente sabe que é de momento a momento. No seu caso, você está indo muito pro lado da salvação, não tem muito problema. Agora, no lado budista, o tempo é circular. Você escapa quando você se torna um Buda, mas depois você retorna sendo um Buda para beneficiar as pessoas. Sim. Então não tem muito o conceito de céu eterno ou inferno eterno. Tudo ali dentro não é eterno. Sim. E o fato, talvez, ela ter esses princípios dentro dela tenha ajudado você a falar assim, não, a compaixão vem primeiro, esses caras estão cheios de compaixão, desencanta esse negócio de sexualidade, que isso aí é problema deles, eles que se virem. Mas não é o mais comum, porque as pessoas têm esse certo medo, e você está desfazendo isso hoje, que é, pelo menos para quem vai ver, assistir isso aqui, que é, mas então, se eu tenho um casal, ele adota, com certeza vai nascer uma linhagem de homoafetivos aqui, porque aprenderam com aquele casal, e não tem nada a ver com o que você está me falando. Mas você enfrentou esse preconceito. Então, porque eu cresci numa família heterossexual e sou homoafetivo. Não. E eu não tive nenhum... Não, pelo menos... eu tenho uma certa opinião em relação a isso, que eu acho que as pessoas se escondem demais, entendeu? Eu acho que elas são mais bissexuais do que... Não, mas assim, eu nunca tive... Minha família não tem ninguém que é homoafetivo, assim, que eu conheça. Eu tenho um primo um pouco distante. Mas assim, eu nem tive muito contato. Mas é isso que eu estou falando para você. Então, eu nasci nesse contexto. O problema é a questão que as pessoas acham, as pessoas veem um homoafetivo como um órgão genital. Já pensa que é órgão genital, ele é sexo. Verdade. Isso não é uma verdade. Então, assim, o homoafetivo, ele é médico, ele tem a sua vida. Hoje, graças às decisões do STF, nós temos o casamento, nós temos famílias, e famílias muito mais estruturadas do que famílias heteronormativa, né, que a gente fala. Então, assim, porque isso é possível. Isso é possível. Então, você pode ter um relacionamento, um casamento homoafetivo como um casamento heterossexual e está tudo bem, está tudo normal. Você pode criar... E você não cria os seus filhos para uma questão sexual,
né? Então, então isso, por isso que hoje está sendo um pouco mais aceito, porque muitas pessoas viram que não, o homoafetivo ele pode ter a sua família, pode ter a sua casa, pode ter os seus filhos e é que nem a minha família, a maioria são pastores da Assembleia de Deus, e eles viram que o mesmo Leandro da Assembleia de Deus é o Leandro agora da Igreja Habitar. E a aceitação? Não, no começo tem aquela questão, hoje todo mundo me aceita, eu vou, já fui até pregar em igrejas tradicionais, entendeu? Então, assim, por quê? Porque eles perceberam, porque eles tinham visão disso, que o homoafetivo era algo genital, era uma questão sexual, ia dar promíscua, e viram que não, e viram que isso era só falácia. Então, isso é desconstruir. Então, ainda que eu tenha aí uma vivência grande com a minha vida, só que ainda é uma desconstrução. É desconstruir tudo aquilo que a sociedade colocou, acreditava ser uma família homoafetiva. E é mudar esse conceito. Com isso, vamos enfrentar vendavais, pedras no caminho, flechas, vão massacrar a gente. E está tudo bem. Como assim tá tudo bem? Tá tudo bem, a gente sabe que a gente vai enfrentar isso e vamos ser, como nós costumamos dizer, nós temos que ser uma voz profética nessa nação. Então a gente precisa realmente não deixar com que essas pedradas nos derrubem. Tá? O que vai adiantar eu ficar parado, derrubar? O que vai acontecer? Então eu tenho que continuar. A gente fez um vídeo na nossa rede social. Que uma pessoa chegava em mim, pastor, pode ser gay cristão? E eu falava, claro, porque Deus não faz acepção de pessoas. E colocamos na nossa página. A gente teve mais de 2 milhões de visualização na nossa página. O que aconteceu? Derrubaram a nossa página. Começaram a denunciar. E aí a gente entrou, a gente entrou até na justiça para recuperar, que a gente tinha uma quantidade boa de pessoas. E não conseguimos recuperar, montamos outras. E agora a gente fez um outro vídeo, né? E se você vê os comentários, você sente vontade de vomitar. De pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, coisa absurda. E eu recebo ameaça no meu inbox, olha, você tem que morrer, você vai morrer em cima de uma cama, eu jogaria você num matagal e deixava o leão te devorar. É contra ele mesmo, na verdade. E aí quando você entra lá na página da pessoa, você vai ver lá, ai, seguidora de Jesus, aí você vê aquele negócio, você vê uma hipocrisia. Só que assim, por isso que, como a gente acredita no juízo final, por isso que nos últimos dias, muitas pessoas vão chegar para Jesus e falar, Jesus, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu fiz isso. Quem são essas pessoas? Os cristãos. Em teu nome eu fiz tudo isso. E aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Pois é. Então, ou seja, porque dizia seguir Jesus, mas realmente não seguia. Então, você vê que é mais uma vez os religiosos que Deus vai, não quero vocês perto de mim. Então, essa é a questão. Então, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus, de trazer as pessoas, de acolher, de compartilhar, de caminhar. E o Evangelho não vai ser fácil. Jesus ele diz, quer seguir? Pega a tua cruz e siga-me. Cruz significa sofrimento, significa que não vai ser fácil. Né? E Jesus falou, quer me seguir? Pega a tua cruz e siga. Então a gente sabe que seguir a Jesus não vai ser fácil. Por quê? Porque nós vamos enfrentar pedradas, nós vamos enfrentar perseguição. Perseguição faz parte da história do cristianismo, está tudo bem. Então nós vamos enfrentar. Mas eu posso me acovardar e me esconder dentro da minha casa, do meu anonimato, ou eu posso realmente vir para um podcast igual esse e falar para todo mundo que Jesus não condena uma afetividade. Então, nós precisamos levantar pessoas corajosas, porque eu creio que tem muitos pastores que já acreditam que Deus não condena a homossexualidade, mas tem medo de perder fiéis, tem medo de perder o seu cargo, tem medo de perder o seu salário. Eu acho que o bispo o bispo é mais complicado, né? Porque ele organiza a coisa e manda e fala que pastor que pode ser empregado ou que não pode. Entendeu? Então, assim, então é isso. Só que assim, a gente não pode estar enraizado
contra aquilo que nós acreditamos em um ambiente opressor. Nós temos que sair e falar aquilo que nós acreditamos. E por isso que eu estou aqui para falar. Se tem um homoafetivo que está me ouvindo, eu quero que você saiba que Jesus te ama incondicionalmente. O amor dele é grandioso. Por isso que a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho para morrer por mim e por todos aqueles que quiserem receber ele como Filho de Deus. E esse é o Evangelho. Evangelho é acolher. Evangelho vai muito mais além. Evangelho é estar aqui diante de um budista e dizer que nós podemos caminhar. Nós podemos nos unir, não naquilo que nos separa, mas naquilo que nos une. O amor, a caridade, a compaixão. Eu posso ter um amigo de uma religião de matriz africana e está tudo bem, sem olhar para ele como uma pessoa endemoniada, dizer que ela serve a Deus. Não. Isso é evangelho, é caminhar com as pessoas, é ter humanidade. O evangelho precisa ser humano. A gente precisa olhar as pessoas com humanidade, com amor e compaixão. Por quê? Muitas pessoas olham as pessoas pelos seus defeitos, e isso não é evangelho. Porque se a gente for olhar pelos defeitos, quem consegue alcançar alguma coisa diante de Deus, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Mas o Evangelho nos ensina a olhar as qualidades e nos unir naquilo que a gente tem em comum. E é por isso que eu estou aqui, para a gente se unir naquilo que a gente tem em comum, que é amor, a compaixão, e pregar esse evangelho que liberta as pessoas dessa opressão que está sendo pregada aí em muitas igrejas. Você sabe que essa sua mensagem ela é muito importante para trazer harmonia social para um período nosso, que é um período de uma mudança tremenda que vem na identidade brasileira, né? Eu estava com o professor Tom Dwyer, da Unicamp, que foi o meu co-orientador, junto com o professor Florentino. Uma das aulas que a gente teve lá, ele perguntou assim, o que é um brasileiro? Até hoje essa pergunta me incomoda, porque nós temos várias linhas que se entrecruzam para formar a identidade brasileira. Dentre elas o católico, o protestante histórico, os pentecostais, neopentecostais, budistas, com a imigração japonesa, mais do que a chinesa. Aí você tem também árabes, ou seja, muçulmanos. Né? O Islã está aqui dentro. Aí você tem o espiritismo brasileiro. Isso. Aí você tem as duas matrizes principais, né? Candomblé e Umbanda, que dizem que pode ser afro, mas pode ser espanhol também. Então tem uma certa divergência aí. Agora, nessa pluralidade brasileira, quando você diz você é um budista, certo? Na tradição do meu pai é chinês, eu sou budista. Tradição da minha mãe, eu sou católico romano. Aí quando eu me pergunto o que sou eu como brasileiro? Essa mistura. Eu penso, de um lado tem uma tradição, do lado tem outra tradição. As duas, eu passei minha vida toda estudando. Eu me vejo hoje como cientista da religião. Sim. Como cientista, eu admiro profundamente a fé religiosa. Mas fé, no budismo, é uma questão lógica. No cristianismo é dom teologal ainda. Eu não sei se eu tenho o dom teologal da fé. Eu tenho muita dúvida se eu tenho esse dom. Sim. Lado lógico budista, ok. Lado humano, é teologia natural, é aquilo que você consegue dentro da razão natural. Essa sua fé eu admiro. Por quê? Ela te coloca no limite da coisa, faz com que todo mundo vá junto com você, numa crença em algo que ressuscitou e que está presente, que gera... Mas, como você disse, Deus te ama. Você é amado por Deus. Você é homoafetivo, você é amado por Deus. Ok, conforto emocional. Mas o problema do dia a dia, o problema político, econômico, social, o homoafetivo precisa alcançar patamares políticos para se defender, porque senão ele vai ser perseguido para sempre. Sim, eu acredito assim,
quase todo mundo precisa lutar por algo. Por exemplo, o negro, ele sempre vai lutar contra o racismo. O racismo, infelizmente, sempre vai existir. Então, o negro sempre vai lutar. O homoafetivo, ele sempre vai ter que lutar. Eu acredito que se um dia vai cessar a homofobia, a gente está bem distante, ainda com uns avanços. Então, essas lutas, acreditar, quando a gente luta, é o que a gente chama de esperança, né? Acreditar que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar, a gente vai conseguir trazer conforto para algumas pessoas. Padre Júlio Lancelotti, ele tem uma frase que eu não luto para vencer, eu sei que vou perder, né? Mas eu vou lutar até o fim. Entendi. Então, é essa mesma frase. Eu sei que eu não vou mudar a cabeça dos evangélicos, eu sei que eu não vou mudar a teologia tradicional, eu sei que eu não vou mudar os homofóbicos, né? Mas se eu conseguir resgatar um jovem que está pensando em suicídio por achar que Deus o condena, a minha missão aqui na Terra já foi cumprida. Se eu puder resgatar uma pessoa, eu não digo só homoafetivo, porque a nossa igreja não é uma igreja homoafetiva, né? Nós temos héteros, temos todos. Mas se eu puder, através... É uma igreja. É uma igreja, a gente não tem bandeira, né? Mas se eu puder ajudar uma pessoa, tirar ela da depressão, dos vícios, das drogas, se eu puder ser uma luz na vida dela, a minha missão já está... a minha missão está plena, completa. Porque isso é evangelho. Então, assim, se todos nós pudéssemos ser, como a Bíblia diz, nós somos, né, a luz do mundo. Se nós pudéssemos ser a luz do mundo na vida de uma pessoa, não na vida da humanidade, já seria algo grandioso. A Bíblia vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se a gente puder enfrentar tudo isso, eu correr o risco de um dia ser assassinado por causa da minha teologia, por causa da minha sexualidade, ainda que eu corro o risco, né, de ter os meus filhos hostilizados por ter 2 pais homoafetivos, e ainda que eu sei que muitas coisas eu posso ter um louco que entrar na nossa igreja e sair atirando, como tem nos Estados Unidos, ainda que eu sei que muitas dessas atrocidades podem acontecer comigo, eu não vou me curvar, eu não vou baixar a guarda, eu vou continuar erguido, pregando aquilo que eu acredito, e tirando o máximo, e podendo trazer luz para o máximo de pessoas que eu puder, porque isso é evangelho. Os apóstolos não desistiram, e, exceto João, todos morreram com mortes drásticas. Muitos mártires da Igreja Católica morreram porque não negaram a sua fé e foram fiéis até o fim. Então, como diz o padre Júlio Lancelotti, eu não luto para vencer porque eu sei que eu vou perder, mas eu luto para ser fiel até o fim. Então, eu luto para ser fiel até o fim. Eu luto para seguir a Jesus. Você é um seguidor de Jesus até o fim, ainda que venha pedradas, ainda que hostilizem, ainda que dizem que eu sou um falso profeta, ainda que tentem contra a minha vida, mas eu não vou baixar a minha guarda, porque é isso que eu acredito. E a maior satisfação da minha vida é ver quantas pessoas, quantas pessoas que estavam em depressão, quantos jovens de 14 anos que chegaram na nossa igreja, porque os pais colocaram uma criança, porque 14 anos, na rua, porque era homoafetivo, que entraram nas drogas porque não tiveram outra opção, que entraram na prostituição. Imagina uma criança de 14 anos entrar na prostituição porque não tinha. E a gente vê, eu não digo a igreja, mas o nosso trabalho, o que fez com aquela pessoa, trouxe dignidade para ela de novo, inseriu de novo ela na sociedade, tirou ela das drogas, tirou ela das prostituição. Isso é muito gratificante, cara, isso não tem preço, ainda que tentam me matar, mas isso não tem preço, cara. Você vê pessoas que entraram nas drogas porque o pastor expulsou da igreja, e hoje você vê recuperadas, você vê pessoas que
que pegaram várias enfermidades, HIV, nesse mundo podre, e estava aí na beira da morte. E por causa do amor, do abraço, decidiram voltar com os medicamentos e hoje estão aí, ó, empregados, estão tão bem. Isso é evangelho, cara. Evangelho não é eu estar dentro da minha igreja falando palavras bonitas. Evangelho é eu estar na rua. Evangelho nunca foi 4 paredes. Evangelho é na rua. Evangelho E isso, não estou falando, meu querido, eu vou te ajudar para você ser crente. Eu vou te ajudar para você ser evangélico. Não, eu te ajudo porque Jesus faria isso. E quando Jesus curava alguém, quando Jesus nunca falava, eu te curei, e agora você tem que me seguir. Não. Então, nós ajudamos. Quando nós entregamos no nosso trabalho social, entrega um prato na rua, eu não olho para ela e falo assim, eu te dou o prato, mas você tem que aceitar Jesus. Não. Eu entrego porque Jesus faria isso. Isso vai... Cara, entenda uma coisa, evangelho vai além de religião. Vai além de doutrinas, vai além de liturgias. E o verdadeiro evangelho que transforma é esse evangelho. É evangelho do abraço, é evangelho da convivência, é evangelho de sentar com um morador de rua e só bater um papo com ele, cara. É só fazer ele ser valorizado. Quantas pessoas passam pelos moradores de rua e olham ele como pessoas invisíveis, pisa em cima, passa e eles não são nem notáveis. Mas quando você para com ele e conversa, faz ele se sentir abraçado, tem aquele diálogo, aquela convivência com eles, isso não tem pagamento. Isso é gratificante. E sentir Jesus não é eu dentro da minha igreja falar em línguas estranhas. Sentir Jesus não é eu estar num êxtase espiritual e agora não. Sentir Jesus é quando você vê um morador de rua chorando, contando a sua vida. Sentir Jesus, quer sentir Jesus? Vai lá e abraça um morador de rua. Ali você vai estar abraçando o próprio Deus. Então isso é evangelho. E isso é inegável. Por isso que eu falo, a minha vida corre risco de tanta homofobia, e aí a gente está caminhando aí de novo mas eu não vou mudar aquilo que eu acredito, porque eu sei que essa é a missão e eu vou pregar. Então o que eu puder tirar de jovens dessa escravidão religiosa, dessa depressão, dessas coisas tão ruins que tem acontecido com os nossos jovens, e puder dar uma perspectiva de futuro, eu vou fazer isso. Porque isso é evangelho. Interessante. Você me lembra muito o São Felipe Neri, da Igreja Católica Romana. É um santo que viveu ali na mesma época que o Santo Inácio de Loyola. Sim. E ele chamava o Santo Inácio de Loyola de ingênuo. Olha só, gente. Que ele falava assim, você quer ir para a Índia, só que você não olha para Roma? Isso. Tá cheio de criança aqui, eu vou atrás dessas crianças. Agora, na leitura da vida dele, tem alguns episódios ali que é homoafetivo, mas escancarado. Ele olha para um cara em Roma, esse cara é muito bonito, não sei, né? E aí ele começa a rezar para Jesus evitar a tentação dele. Né? Só que quando você vê os filmes de São Felipe Neri, não tem essa passagem. Não. E essa passagem está lá, e mais de uma vez. Você falou, mas ele era homoafetivo. Sim. Então, a construção do modelo da civilização cristã, tal como pensada por Jesus de Nazaré, me parece que passa por esse registro que você falou, de aceitação da homoafetividade. Isso é muito interessante. Sim. A outra coisa é a religião, né, que você tocou. Religião de transformação social. Nós temos uma outra santa católica, que era a Santa Teresinha do Menino Jesus, sim, que aí inaugurou-se a Pequena Via. Ela queria ser missionária. Sei lá porque que é na Índia também, igual o Felipe Neri. Né? Depois ele muda de ideia e fala, aqui é melhor. E ela também muda de ideia, mas ela fala assim, eu vou ser missionária dentro do Carmelo, em tudo que eu fizer eu vou colocar o máximo de amor possível. Sim. O máximo de compaixão possível. E aí veio a igreja, colocou ela como doutora da igreja em função dessa mentalidade dela, porque ela era uma menina muito delicada, morreu muito nova, cheia de doença. Sim. Mas ela falou assim, eu não vou ter saúde para ir para a Índia. Sei lá porque qual é o fetiche com a Índia, entendeu? Ninguém fala, vou para a China. Para a China, isso. Mas eu não entendo isso. Por que não vai para a China também? Sim. Mas aí,
criou-se ela é uma doutora da igreja em função da pequena vida. Sim. Então eu acredito que tem muita gente que gostaria de ser como você. Vai até Sim. o pobre, vai até o homoafetivo, acolhe órfãos, coloca pra dentro de casa. Sim. Mas nem sempre tem essa possibilidade. Sim. Mas ao mesmo tempo tem o mesmo espírito que você, que fala assim, não, eu gostaria de ser, Sim. mas não consigo chegar até aí. Você já viu aquela história a história que todo mundo conhece? Tava pegando fogo, aí veio um passarinho, pegava água e jogava. Sei. Lembra dessa história? É isso que é evangelho. Não dá, eu também não consigo adotar 500 crianças, não consigo fazer. Mas se cada um fizer a sua parte, já é o suficiente. Então, assim, que nem você citou, na história do cristianismo, a gente vai encontrar Madre Teresa de Calcutá. Nós vamos encontrar a Santa Dulce dos pobres. Nós vamos encontrar a Santa Edith Steiner, que cuidou, né, tentou salvar as pessoas do regime nazista. A gente vai ver tantas pessoas que fizeram a sua parte. E se cada um de nós que entende que é seguidor, porque ser seguidor de Jesus e viver em Alphaville, viver né, nos luxos da vida, é muito fácil. Mas ser seguidor de Jesus é fazer a sua parte. Se cada pessoa fizesse a sua parte, o mundo seria um mundo totalmente diferente. Mas o que acontece é que as pessoas querem e não tem coragem. E aí eu vou usar um termo até feio, mas assim, tem que ser muito macho para tomar essa postura, né? Tem que de chegar e falar, não, eu vou dar tapa à cara. E eu sempre ensino meus filhos, falo para você, ó, entenda uma coisa, vocês sempre vão sofrer preconceito por ter 2 pais. E tá tudo bem. E eu falei assim, vocês vão ter que enfrentar e tá tudo bem. Vocês têm que saber quem vocês são. Sim. Você tem que saber tudo aquilo que a gente já viveu, quem é a sua família. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que enfrentar. Então, como você vai enfrentar as situações da vida? Ou chorando, ou num quarto escuro, ou dando a cara a tapa e enfrentando, vamos e pronto, acabou. Eu não tenho outra escolha. Não existe uma escolha para mim, olha, você pode não. Esse é o meu chamado. Eu não tenho mais volta. Agora é só seguir em frente. E esperar o que Deus vai fazer e vamos até o fim. Até quando Deus me der fôlego, eu vou estar fazendo isso. Esse é o meu chamado. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E isso eu não digo, acho que só do cristianismo, acho que qualquer religião. Porque eu acho que toda religião, ou a maioria, prega amor, prega compaixão, prega caridade. Então, se cada um de nós fizesse a nossa parte, mas não fizer por algo em troca, porque Deus não trabalha com barganha, né? Eu dou a minha oferta e aí Deus vai me dar um carro. Não, Deus não trabalha com barganha. Eu vou ajudar um morador de rua porque eu vou ter uma estrelinha no céu, sei lá. Não, é fazer por amor, independente de religião. Fazer por amor. Sabe, fazer porque você ama aquilo. Como você disse, a Santa Teresinha de Jesus, eu vou colocar amor naquilo. Independente se Deus vai me abençoar ou não, independente se eu vou ganhar notoriedade ou não, independente se eu vou ser honrado ou não, eu vou fazer por amor. A gente precisa fazer as coisas. Como diz, né, Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso, é o nosso lema, é amar as pessoas. A gente sabe que, ainda que esse discurso meu parece ser lindinho, a gente sabe que não vai ser fácil, mas essa é a nossa posição. De gente ruim, o mundo já está cheio. Precisa ser levantada pessoas que amem pessoas, pessoas que estendam a mão para pessoas, que... Ainda que a gente sabe que a pessoa está na droga e muitas delas entraram porque quis, mas não julgá-las, tentar ajudar. A pessoa que está lá na rua, muitas vezes, não está lá porque quer estar lá, porque ninguém quer estar na rua. Eu não acho que a pessoa quer estar lá na rua, né, correndo o risco de ser queimada, etc. Mas é olhar para o morador de rua com compaixão, com amor, e tentar, nas suas possibilidades, às vezes não dá para você fazer
não é o impossível, mas dentro das suas possibilidades é ajudar. Como o passarinho, ele estava lá jogando água, ele sabia que ele não ia apagar o fogo, mas ele estava fazendo a parte dele. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Como eu estou dizendo, isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é muito fácil eu estar lá na minha igreja domingo pregando para um monte de crente. Isso é muito fácil e até gostoso, porque todo mundo vai entender o que eu estou falando. Mas o Evangelho vai além das quatro paredes. Eu tenho que ser um testemunho vivo, eu tenho que ser uma luz para as pessoas que estão, porque perto da minha igreja tem uma ocupação. O que a igreja está representando para essa ocupação? Ou nós passamos com os nossos carrões, né? Ignoramos eles, entramos com, com as nossas roupas bonitas, com os nossos ternos bonitos na nossa igreja e ignoramos as pessoas que estão lá fora. E aí, cara, sabe qual que pode ser o complicado? De Jesus estar lá na ocupação e não estar dentro da igreja. Então, por isso que a gente tem que mudar a nossa concepção. A gente precisa realmente olhar, por isso que eu falei no começo, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Você só entende a Bíblia olhando para Jesus. E Ele é a nossa bússola. E pronto. Agradeço profundamente a sua presença, pastor. Muito obrigado. Foi um grande aprendizado essa nossa conversa. E logo no futuro eu te chamo de novo. Olha que legal. Porque a gente precisa conversar para algumas coisas, por exemplo. Você falou assim, pregar lá dentro da igreja é muito fácil. Eu vou falar da minha experiência. Sim. Às vezes o padre aqui fala, você pode ir lá fazer essa celebração da palavra. Muito parecido com aquilo que você faz na igreja católica, é claro. Sim. A gente não tem o poder ministerial de consagrar a hóstia e tal, então isso vem tudo do padre. Mas a gente vai lá e faz uma homilia, né, que normalmente dura 8, 10 minutos. Mas toda vez que ele pede minha ajuda para eu fazer isso, você viu o público católico, é tudo meio velhinho, né? Galera mais idosa. Sim. Só que é uma galera que é muito fiel, como você falou. Sim. E os caras manjam muito de Bíblia. Aquela velharada lá, cara, é uma galera que manja muito. Você vai falar para eles, você fala o quê? Eu falo para eles, vou fazer revisão aqui, porque você sabe mais do que eu, entendeu? Sim. Minha mãe eu acho que já leu mais de 80 vezes fácil, meus tios também, a Bíblia. Quando eu era criança, eu já tinha lido 14 vezes a Bíblia. Você tem uma ideia de como é que minha mãe é com a parada, né? Ela fala, você não vai se converter pro budismo de jeito nenhum. E o budismo não tem conversão, porque não tem nem Deus lá dentro. Sim. E aí, um grande trabalho para explicar isso para ela. Meu pai, ele é budista taoísta. Sim. Nossa, ainda... Então, porque todo budismo chinês, ele é um budismo taoísta confucionista. Sim. Então, tem Buda, o Confúcio e o Lao Tse lá dentro. Tem os três lá dentro, entendeu? Girando o tempo todo. Então, é uma outra concepção de coisa. E na cabeça da minha mãe, ela é absolutamente apaixonada pelo meu pai, então junto até hoje. Sim. Mas ela não entende muito bem isso. Ela fica ela sempre vê um bug, né? Uma interrogação, fica meio olhando. Não vamos falar de religião, né? Não, mas sai pau entre os dois. Sai uma discussão homérica. Meu pai falou, não, isso aí não existe. Ela fala, lógico que existe. E aí começa. Sim. Então eu convivi dentro de um debate constante. Sim. Mas essa atitude que você tem, extremamente corajosa, sem dúvida alguma, está dentro da tradição profética. Sim. Né? Então... eu fico muito feliz e muito honrado de tê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui e é um prazer conhecê-lo. A monja falou muito bem de você. Ela falou, você precisa conhecer e para mim é uma honra estar aqui. E muito obrigado por você ter aberto esse canal para que eu possa estar falando desse evangelho que realmente, esse evangelho sim salva, liberta, cura. Esse evangelho que acolhe, esse é o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho de amor. Muito obrigado por essa oportunidade e quando convidar, estamos aqui de novo.